gravando. Aí. Eu esqueci que você pode soltar ela também. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Syntalks, podcast que conecta você com empreendedores e empresários com jornadas de sucesso. Estamos aqui hoje com um colega da academia que tem um papel essencial no CTT, que nós vamos conhecer um pouquinho aqui hoje o que é o CTT do UFMG e qual que é o papel dele, né, na sociedade, né, não somente para a universidade. Seja muito bem-vindo, Frank. Obrigado. Maravilha recebê-lo aqui hoje. Frank, se apresente para o público, fala um pouquinho da sua formação. O Frank é formado em quê? E qual que é a cadeira que o Frank ocupa hoje na CTT? Bom, obrigado aí, né, pelo tempo e espaço para a gente estar aqui falando sobre a CTT, sobre inovação, propriedade intelectual. Sou Frank, tenho 31 anos, sou formado em engenharia de produção. Fiz agora mestrado em inovação tecnológica e propriedade intelectual pela UFMG. Esse mestrado eu concluí em 2021. Discuti um pouco sobre questões de indicadores no núcleo de inovação tecnológica e recentemente agora estou no doutorado, abrindo novas portas aí para continuar esse estudo sobre núcleo de inovação tecnológica, propriedade intelectual, inovação. Atualmente eu estou como coordenador de alianças estratégicas na CTT. CTT é o núcleo de inovação tecnológica da UFMG. Posso falar um pouco sobre a estrutura, não sei se esse já é o momento. O CTT, de quando que ele é? Ele começou agora? Tem mais ou menos quanto tempo? Se data exata, não? 1997, ele foi criado, antes mesmo da Lei de Inovação, que é de 2004. A Lei de Inovação já traz a obrigatoriedade de toda a ICT, que são as instituições de ciência, tecnologia e inovação, de terem, então, seus núcleos de inovação tecnológica, mas a UFMG, pioneira em várias áreas, nessa também, já tinha, então, em 97, concluído aí, estruturado seu núcleo de inovação tecnológica, a CTT. Claro que é um processo, de amadurecimento do próprio núcleo de inovação, seja nos primeiros anos mais voltado para essa área de propriedade intelectual, depois transferência de tecnologia, e à medida que o núcleo ele ganha corpo, outras atribuições, outras frentes vão sendo juntadas à estratégia do núcleo de inovação, a mudança também organizacional, tudo isso contribui para esse processo de amadurecimento da CTT, que é ligada hoje à reitoria do UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E o que significa CTT? São 3 letrinhas? 4? São 4, Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica. Até eu fico confuso, mas é uma coordenadoria porque a gente meio que direciona os esforços e apoia a política de inovação da CTI, da universidade, da UFMG. Então, muito no sentido de dar direcionamentos e apoiar tanto a parte de regramento, de trazer aquilo que a legislação ela apresenta como necessário, mas no sentido também de diretrizes estratégicas que possam favorecer que o ambiente de inovação na universidade ele floresça. Então, a gente atua muito nesse sentido também. Exato. Eu, pensei em convidar você aqui porque muito eu trago convidados muito do mercado. A gente está à frente de empresas, startup, e muito aqui a gente fala sobre o processo de inovação, e como a CTT vive e respira isso desde 97, o episódio aqui de hoje eu queria tentar, nesse curto espaço de tempo que a gente tem, tentar desmistificar, de um lado, para as empresas, o que é uma inovação via patente, o que é uma patente, qual é a importância de uma academia, do núcleo de inovação nisso, e tentar, ao mesmo tempo, de um outro lado, falar para aquele pesquisador, para aquele acadêmico, que fez a graduação, fez o processo de academia, está dentro da academia até hoje, como que ele conseguiria impactar no mercado de forma efetiva com aquela linha de pesquisa, com aquele produto, com aquela inovação, que inovação na prática é produto no mercado, e muitas das inovações feitas dentro de uma universidade não saem para o mercado, Frank? Sim. E o papel do CTT, ainda mais na área que você coordena, é justamente esse, Sim. É tentar levar para o mercado anos de pesquisa de um grupo ou de um pesquisador, Exatamente. A base desse processo, a base das responsabilidades do núcleo de inovação, ela passa muito pela propriedade intelectual, É lá na UFMG principalmente por pedidos de patente, que são títulos de propriedade temporária que são concedidos pelo Estado. E sempre quando a gente está falando de propriedade intelectual e principalmente da patente em si, a gente tem 2 eixos principais, que é o temporal e o territorial. Então, um pedido de patente, por exemplo, no Brasil, ele tem 20 anos e ele é protegido no Brasil.
Então, eu tenho direito pela exclusividade dessa exploração comercial, daquele resultado, daquela propriedade mesmo, que se tornou ali, após a proteção, um ativo intangível, né? Ele tem aí um período de tempo e vale no Brasil. Então, se eu quero explorar fora do Brasil, eu preciso proteger isso em outro território. Então, sempre é importante lembrar, territorial, né, e temporal. São esses dois fatores que ajudam nesse processo. E aí a CTIT, ela tem essa responsabilidade de fazer a gestão desse processo de propriedade intelectual. Então, o pesquisador hoje, né, lá na UFMG, está desenvolvendo, às vezes, um programa de pós-graduação, ou o próprio pesquisador mesmo, né, que é professor também da UFMG, desenvolve uma nova tecnologia, e ele pode comunicar essa nova tecnologia, que a gente chama de notificação de invenção, notifica a CTIT esse novo invento, né, esse novo desenvolvimento tecnológico, e lá tem uma equipe responsável no setor de gestão da propriedade intelectual que vai fazer uma análise mesmo. Que de fato a gente pode proteger a partir disso que foi comunicado. Quais elementos são protegidos? Eu tenho requisitos suficientes para proteger aqui por um pedido de patente? Ou talvez a melhor estratégia seja de fato proteger aqui um know-how, né, para que isso se torne de repente um segredo industrial. Então, é a responsabilidade da CTIT fazer essa análise a partir dessa notificação de invenção que é comunicada. Então, o pesquisador ele tem essa liberdade de comunicar, né? Ele deve, na verdade, comunicar esses resultados em termos de tecnologia para que a gente possa fazer essa análise. E aí, esse processo se inicia lá na CTIT. Da mesma forma, uma empresa, por exemplo, que ela formaliza um acordo de parceria ou um instrumento jurídico, né, que possa resultar ali no processo de colaboração entre academia e universidade, isso também pode gerar um resultado. E aí também fica a cargo ali do pesquisador coordenador comunicar esse novo resultado para que seja feita a avaliação sobre a propriedade intelectual resultante do acordo de parceria. É uma possibilidade também, né? Então, o pontapé de tudo desse processo aí, de fato, de comunicação, passa pela responsabilidade do pesquisador de comunicar a CTIT esse novo desenvolvimento intelectual, desenvolvimento tecnológico. Né? E hoje o CTIT ele vai desde CTIT, eu sou pesquisador e acredito que essa xícara aqui vira uma patente. Jogo CTIT, virou uma patente. Então é desde o processo inicial de criar a patente, submeter ela ao INPI, no caso do Brasil, e até mesmo o processo de renovação dela anual, uma vez dela concedida. E você fica onde nessas duas pontas? Então, como eu comentei, né, o setor de gestão da propriedade intelectual ele é responsável por essa primeira parte. Proteger, aí vem para um outro setor que é o que eu sou responsável, coordeno, né? Setor de gestão de alianças estratégicas, que inclusive ele meio que expandiu um pouco das competências ao longo dos anos, né, da CTIT. Se a gente for pegar o meu e-mail, é transferência@ctit.fmg.br, porque realmente, né, no início era mais essa percepção sobre a propriedade intelectual enquanto mecanismo de transferência. E está correto, né? Isso faz parte também como atribuição desse setor. Mas a gente meio que expandiu aquilo que poderia ser o setor, então hoje a gente entende que esse setor é responsável por oportunidades de desenvolvimento tecnológico e a gente também viabiliza esses processos de transferência de tecnologia. Então, a propriedade intelectual que foi protegida, ela então analisada também no setor de gestão de alianças estratégicas, a gente tenta enxergar, a partir daquele momento, vantagem competitiva. Porque quando a gente protege, e se a gente olha os requisitos de patenteabilidade, por exemplo, né, que é uma das possibilidades de proteção intelectual, a gente tem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, tem que ter ali suficiência descritiva, né? Mas a gente precisa traduzir esses diferenciais técnicos em vantagem competitiva. Porque é isso de fato que vai fazer com que uma empresa se interesse naquilo, né? Então, ter um diferencial técnico é interessante. Estar lidando com a fronteira do conhecimento, de desenvolvimento, é interessante. Mas, para que isso gere de fato algum tipo de benefício para quem está do outro lado e quem tem interesse em transferir, né, a gente precisa enxergar isso como uma vantagem. Né? Vamos só dar uma pausa aí nesse processo, porque a gente está falando muito do processo de transferência tecnológica. O que é de fato o processo de transferir tecnológico? Porque quando eu transfiro um dinheiro, o dinheiro sai da minha conta e vai para outra. Isso. A transferência tecnológica é eu pegar o meu produto e mandar para outra empresa e não tem mais comigo? Ótimo exemplo. Né? A gente precisa enxergar na transferência de tecnologia emissor e receptor. E aí, nesse caso, a gente tem, enquanto emissor, a universidade que gerou aquele ativo, né, intelectual, aquele ativo, né, intangível que pode ser negociado. Então,
vamos por camadas, né? A gente tem, então, a tecnologia gerada, protegida, e agora ela pode ser transferida a partir dessa proteção. Então, nesse processo, a gente tem o emissor e o receptor. Em geral, esse receptor pode ser uma empresa ou pode ser uma outra instituição interessada em utilizar ou explorar comercialmente aquela tecnologia que foi desenvolvida. E aí a gente tem um mecanismo, que às vezes é um contrato de transferência, um contrato de cessão, e o objeto dessa negociação como um todo, que é a propriedade intelectual, que é ali a pedido de patente, né? Às vezes um software, um registro de software, né? Às vezes um know-how. E é esse processo de negociação que a gente chama de transferência de tecnologia, é a formalização desses mecanismos para que você, enquanto empresa, você tenha liberdade de utilizar um direito, né, que é meu. E a gente, às vezes, negocia muita expectativa de direito. Então, trazendo de novo, né, a temática da propriedade intelectual, do pedido de patente, no Brasil, por exemplo, a gente tem um processo de proteção. Então, protegi, depositei no NPI, que é o órgão responsável no Brasil por essa análise, né? Não quer dizer que eu já tenho o direito garantido. Esse direito vai vir a partir da análise do NPI, a partir da concessão desse direito, né? Então, enquanto a gente não tem o direito concedido, a gente trabalha com a expectativa de direito. É possível também transferir essa expectativa, né? Que a gente entende da robustez ali da CTT nas análises, mas a gente está transferindo, às vezes, uma expectativa de direito nesse processo de negociação. Então, a empresa ela vai receber e, a partir da concessão também, ela tem um direito ali garantido. E aí, é importante comentar que na transferência de tecnologia, a gente está falando de algumas possibilidades. Então, tem algo que é um termo genérico, transferência de tecnologia. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma correspondência aqui com um aluguel, né? Meio que você está alugando o seu direito quando a gente está falando de um contrato de licenciamento. E há a possibilidade também da venda desse direito, né? Então, a gente está falando de cessão. Então, algumas possibilidades podem existir dentro do campo da transferência de tecnologia, estão previstas lá na lei de inovação, mas no dia a dia a gente sempre tenta entender ali a estratégia, as possibilidades, a partir também, né, da administração pública que a gente está inserido. Então, isso tudo vem à tona no momento dessas negociações. E aí o processo, ele acontece, a responsabilidade desse processo, da gestão desse processo, acontece muito no setor de gestão de alianças estratégicas, né? A gente pega aquela propriedade intelectual, analisa o potencial dela e pensa, quais empresas podem se interessar por isso, né? Quem teria, às vezes, o interesse em explorar isso comercialmente, ou para quem isso geraria algum tipo de vantagem. E aí é uma tarefa mesmo, de às vezes analisar, bater na porta, falar assim, que tem algo aqui para você, quer transferir? E então você faz o intermédio, né, o time que você coordena, né, a área que você coordena, você faz o intermédio entre a academia e a empresa. Exatamente. Então eu, pesquisador, desenvolvi uma forma de purificar água que é 10 vezes mais barato que hoje que a Copasa utiliza. Então você ouve o pesquisador, a equipe pensa e fala, pô, isso vai trazer economia de água para a Copasa ou para outra operadora de água de outro estado, uma Engá da vida, uma empresa privada de tratamento de água. E vocês batem nessa empresa e falam o quê? Olha, a gente tem algo aqui, que é inovador, né? Então, que pode trazer vantagens para o seu negócio. Esse processo, ele acontece, às vezes, via LinkedIn também, né? A gente, às vezes, aciona os canais de comunicação, rede social. A gente tem algumas estratégias para comunicar essas oportunidades, vamos chamar assim, né? Seja por meio das empresas que a gente já tem um relacionamento, seja por meio daquelas que a gente vai criar um novo relacionamento a partir daquele novo objeto de negociação, né, daquela tecnologia que foi desenvolvida. Deixa eu dar um zoom aí nesse ângulo agora, que é as empresas que já têm um relacionamento de CTIT, eu acredito que já tem uma educação no sentido assim, de entender o que é uma patente, do que é um processo de transferência. E para as empresas que nunca tiveram contato com CTIT e ouvem a primeira vez sobre patente, como que é a receptividade disso, Frank, na prática? Existe, né, um trabalho, às vezes, de educar, como você comentou, né? Então, às vezes, a empresa ela realmente não sabe sobre esses processos de interação e a gente precisa trazer alguns conceitos sobre propriedade intelectual, sobre instrumentos jurídicos que possam viabilizar esse relacionamento. A gente falou aqui sobre transferência de tecnologia, é uma porta, né? Uma possibilidade. Mas, por vezes, a empresa às vezes entende que aquela tecnologia ainda não está tão madura o suficiente, ela vai co-desenvolver, aperfeiçoar aquela tecnologia em parceria com a universidade. A gente trabalha em outros instrumentos jurídicos. Então, existe esse processo primário ali,
né, de traduzir esses conceitos para que a empresa entenda os caminhos possíveis. E aí a gente vai lidando, fazendo a gestão desse processo, que é um relacionamento mesmo, né? Cultivar mesmo o relacionamento. Às vezes um pedido de patente, ele serve como uma porta de entrada nessa empresa. Olha, tem algo aqui nessa área. Mas às vezes ele demonstra um capital intelectual, que é o quanto o pesquisador conhece naquela área também. Então, às vezes a empresa não se interessa diretamente sobre aquela patente. Sobre aquela patente, mas ela se interessa por todo esse conhecimento acumulado ao longo do tempo por aquele pesquisador que desenvolveu. Então, olha, tem um outro problema aqui. Será que você consegue resolver? Vi que você tem competência nessa área, tem um laboratório aí com uma infraestrutura interessante. E aí começa esse processo mesmo de relacionamento com esse pesquisador e a gente vai trabalhando junto. Aí. Bacana. Então também vocês, né, nesse momento de prospecção, uma vez que a empresa ali interessou na linha do grupo de pesquisadores na área, vocês voltam com esse feedback e tentam trazer esse match também além da patente. Então vocês não se limitam ao instrumento jurídico ali, patente. Não, a gente não... A gente sempre mantém a cabeça aberta para que a gente receba, como eu comentei, né? É oportunidade de desenvolvimento, né? Ou oportunidade de transferência. Então, às vezes é realmente uma porta de entrada, mas a gente precisa enxergar o que o outro lado quer, né? Então, às vezes, aquela tecnologia que foi desenvolvida no laboratório pelo pesquisador, ela não é tão aderente ao mercado. E aí, junto com a empresa, a gente vai entendendo quais são os problemas, as oportunidades, ou demandas de mercado que a empresa já mapeou, mas ainda não está tão, né, não consolidou isso internamente, porque às vezes não tinha um corpo técnico para desenvolver, e a gente trabalha junto com esse pesquisador para esse processo acontecer, né? Então, existe um trabalho, um esforço também nesse processo, porque às vezes o pesquisador também, ele não tem esse hábito de interagir, né? Às vezes ele está acostumado ali no laboratório dele, fez o desenvolvimento dele, uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada, né? E aí a gente tem esse trabalho de reduzir a simetria de informação que existe entre esses dois mundos, né? Tanto na parte de time, de prazos mesmo, de respostas, quanto na parte técnica mesmo, né? De, às vezes, ajudar a consolidar... um tradutor ali, né? Um tradutor entre esses dois lados, academia e empresa. Bacana, Frank. E nesse processo de integrar ali a pesquisadores com empresas, vocês já pegaram algum caso de pesquisador que não queria pôr aquilo no mercado, não queria pôr aquilo como produto? Tipo, não, Frank, não vejo sentido de transferir isso aqui para nenhum tipo de empresa ou indústria. Já teve algum caso deste lado? Pode acontecer, né? Do pesquisador, às vezes, a gente fala que o pedido de patente ele é um retrato no tempo. Então, às vezes, naquele momento lá, fez a proteção, o pesquisador continua para uma outra linha de pesquisa, que não é mais aquela, então, às vezes, não está mais interessado em se engajar nesse processo de relacionamento com a empresa, né? Porque também o processo de transferência, ele não é um processo só de pegar o pedido de patente e falar assim, olha aqui, tem isso aqui. Não é só um documento, né? Existe um capital intelectual associado àquela produção. Não é pegar a patente ali, mandar o PDF dela e falar, faz aí igual a indústria. Provavelmente não vai funcionar, né? Precisa desse engajamento do pesquisador, a participação, a troca entre esses dois lados, né? Para mostrar, olha, fiz esse desenvolvimento pensando nisso, e a empresa traz também do lado dela critérios, às vezes de qualidade, requisitos normativos, né? Às vezes tem um requisito específico do Inmetro, por exemplo. O pesquisador desenvolveu, mas sem pensar nessa parte de regulamentação. E aí a empresa ajuda nesse processo também, né? Então, muito interessante quando isso acontece bem. Mas realmente existem pesquisadores que, né, não estão interessados em se engajar, ou não é o melhor momento para ele, e acaba sinalizando para a gente também. E do outro lado, tem empresa que não entende ou não vê o valor do que é uma patente? Como tem. Tem bastante. Mas a gente ajuda a mostrar. Porque olha só, naquilo que é o conceito principal, né, de um pedido de patente, que é aquilo que a gente está mais conversando aqui, né? Existem outras proteções intelectuais, mas é de fato ajudar quem fez o investimento naquele desenvolvimento tecnológico a ter retorno sobre aquilo, né? Então, a proteção intelectual, ela é um mecanismo de estímulo ao desenvolvimento tecnológico, quando a gente pensa que a sua empresa ela vai investir e de repente um terceiro vai vir se apropriar disso, né? Então, é para que a gente tenha esse direito garantido sobre o investimento que foi feito naquele desenvolvimento tecnológico. Então, a gente traz essas premissas para discussão. Olha, você tendo, né, essa transferência de tecnologia, às vezes pode ser uma transferência com exclusividade.
Então, a gente não vai poder licenciar para terceiros, né? Você vai ter a exclusividade no mercado brasileiro, por exemplo. Então vira de fato produto. Um diferencial competitivo do negócio, né, Frank? Sim, sim. E é importante a empresa, do lado da empresa também, ter esse olhar, né? Não só para as questões de exclusividade, mas de apropriação do conhecimento. Porque existem alguns estudos que falam que X% do conhecimento ele está descrito só em pedido de patente, não está em artigo científico. Então, se a gente tem um olhar, um amadurecimento sobre enxergar a propriedade intelectual como uma estratégia da empresa, a gente tem também esse viés de, olha, existem conhecimentos que podem ser apropriados pela minha empresa que às vezes foram protegidos só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu tenho liberdade para fazer, para copiar às vezes aquele produto. Pode ser uma apropriação desse conhecimento que foi desenvolvido, desse desenvolvimento tecnológico em um outro território também. E isso é estratégia. Né? Exato. E aí lembrando, né, Frank, da questão do temporal e territorial. Exatamente. Então, uma vez que uma empresa desenvolveu uma patente e protegeu nos Estados Unidos, ela está protegida aonde, Frank? Só lá. Então dá para a gente fazer o produto aqui e comercializar no Brasil? Dá para você se apropriar dessa proteção que foi feita lá naquele território para... Claro, assim, né? Às vezes é importante ter um olhar sistêmico. Às vezes proteger um detalhe daquele produto, mas o restante está protegido no Brasil. Então precisa ter um corpo técnico mesmo que faça essa análise, né? Com muita segurança, mas é uma possibilidade. E às vezes as empresas não têm muito nessa sacada de, olha, de repente eu consigo me apropriar de um esforço que já foi feito com um terceiro, né, externamente. E quando a gente fala de tecnologia, né, Frank, a gente não está falando só de um software, só de um hardware de última geração, é todo o processo ali de processos mesmo, né, às vezes uma substância, um químico, uma molécula, né, até nesse nível ali a gente fala que é tudo tecnológico, né, que às vezes quando a gente está falando de tecnologia, eu que vim muito da área de desenvolvimento, né, meus colegas de tecnologia é só o que vem do computador, né, o que está fora ali não é tecnológico. Sim. Então é tudo isso que vocês olham também. Sim, existem diversas áreas, né, do campo científico que podem ter ali a sua proteção intelectual. Então, às vezes é uma molécula, às vezes é um diagnóstico, né? Um diagnóstico de uma determinada doença, às vezes é um processo, uma melhoria no processo industrial, que pode acontecer também, né? Existem aí diferentes formas também de proteger, às vezes é produto, processo e uso, às vezes é só o processo. Então, existem diferentes campos tecnológicos e diferentes estratégias, né? Então pode ser que seja na área de ciências da computação, pode ser que seja... E lá na CTT assim, às vezes de manhã a gente está conversando de vacina e à tarde a gente está falando sobre inteligência artificial. Então é um olhar amplo mesmo, né, que a gente pode ter sobre a propriedade intelectual. E aí também trazendo, Eugênio, que estudos prospectivos podem ajudar também a empresa nesse processo de inovação, né? Às vezes a empresa vai começar um processo de adoção de uma nova tecnologia ou de desenvolvimento tecnológico internamente, que aquilo já está maduro em outros locais. Então, indicadores de propriedade intelectual podem ajudar nesse processo também. Às vezes, vou olhar um pouco sobre a curva de evolução de depósitos naquele determinado segmento tecnológico, né? Por exemplo, a vacina para Covid. Vou entender aqui como que está o panorama de propriedade intelectual, de pedido de patente nessa área. Entro lá nas bases, posso dar uma olhada e ver como que está. Às vezes a curva já está em processo de decaimento, pode ser uma sinalização, né, de que o mercado já está consolidado naquela área. Então são indicativos, claro que não só isso, né, mas isso também pode ajudar nesse processo de gestão da inovação. Então toda essa área aí que a gente chama de patentometria, então você está falando, a gente está conversando aqui, né, que uma empresa, Eugênio, minha indústria não utiliza patente, não tem esse interesse, mas mesmo assim eu posso utilizar das patentes geradas para fazer uma análise de mercado. Com certeza. Porque muito na área de startup a gente fala análise de mercado, né, todo programa de aceleração, desenvolvimento de startup tem uma etapa exclusiva de análise de mercado. Vai fazer Tansanson, exatamente. Mas a gente não fala de patente nisso, né, Frank? Isso. Olha que coisa. É importante, né, porque a gente tem muita informação contida em documentos de patente. E às vezes esse olhar mais sistemático sobre essas proteções, né, que são realizadas mundo afora, elas podem dar vários insights para a sua empresa. Então, às vezes, qual que é o mercado, né, que está mais quente, a gente chama hotspot, né?
qual que é o mercado ali que está mais aquecido. A gente pode olhar, e isso pode ser um indicativo também. Por que o pessoal está protegendo tanto nos Estados Unidos essa área aqui? É um indicativo de que realmente existe às vezes um mercado emergente ou consolidado ali, né? Ou às vezes a estratégia dessas empresas, seja por uma questão logística ou de outra forma, é interessante proteger naquele território. E aí esses documentos, né, essas bases e essa análise, esses estudos, podem ajudar nesse sentido também. E também no sentido de prospectiva, né? Pode ser que a gente utilize de outras ferramentas para fazer previsões. Será como que vai estar esse segmento aqui daqui 5 anos? Uhum. Esses documentos de patente, eles podem te ajudar também nesse sentido, trazendo algumas informações. Bacana. E no corte, aí, produção, a gente vai colocar um gráficozinho, eu vou fazer uma pesquisa de algum segmento específico e vou trazer 2 exemplos para a gente estudar aqui e conversar. Um do mercado crescente, então, assim, que está sendo desenvolvido cada vez mais patentes, e um que as patentes já parou de ser desenvolvida e está no declínio, e um com a projeção, que aí eu acho que trazendo esses gráficos, né, o público que está ouvindo a gente aqui vai conseguir entender. Né, que você falando, eu tô vendo. Né, eu fiz a disciplina do... Professor Rubem? Sim, mas eu acho que eu peguei muito o Rafael. Tá. Patentometria, a gente faz um tanto de indicador. Marcelo Speziale. Marcelo. Não é Rafael, não, Marcelo. Ele mesmo. Que é uma área incrível, né? Sim. Eu falo, gente, eu trabalho com desenvolvimento de startup já tem mais de 10 anos. E muito no ecossistema de inovação de startup, a gente não vê esses hackzinhos que você consegue ter uma noção do mercado muito tangível. Né? Ainda mais quando a gente pega o cenário global. Aí tem uma questão que analisar patente só no Brasil, às vezes você vai pegar um retardo tecnológico, aí vai pegar um eco, né, do desenvolvimento tecnológico. Né? Igual quando a gente foca na questão do lítio. Deve ter 5 patentes de lítio no Brasil depositadas. Assim, o número é ínfimo. E quando você pega fora do Brasil, todo ano sai um tanto de patentes sobre lítio. E aí da importância para o pesquisador também, né, de trazer esse olhar não só para artigos científicos, mas também para documentos de patente. Às vezes uma coisa que ele vai começar a desenvolver já foi descrita em algum outro documento. E aí, ao invés de você começar do 0, você começa do ponto 15, né? Você pega essas informações, ajuda a trabalhar trabalha em cima delas, né? E a partir dali você consegue avançar no estado da técnica, para a fronteira do conhecimento. Então, o que é o estado da técnica, o Frank? Vamos traduzir aí para quem está ouvindo. Seria um limite assim, daquilo que foi descrito no processo científico, né? Então, às vezes, aquilo que está descrito em alguns outros documentos, a gente vai... É daquilo que está, né? Como está. São, entre aspas, as receitas de todas as técnicas que existem no âmbito científico acadêmico. Isso, acho que seria um panorama também, né? Daquilo que está descrito já foi desenvolvido. Acho que é uma boa definição. E aí ele vai avançar para além daquilo, né? Então, faça um estudo, às vezes, né? De documentos, outros documentos de artigos científicos daquilo que já foi desenvolvido, mas também de documento de patente, consolido isso, enxergo o cenário, dali eu vou avançar. Bacana. E Frank, e agora a gente explorando a questão do mercado, né, para quem está ouvindo aí, se for representante ou atua dentro de alguma grande empresa ou média empresa, ou uma empresa que seja que tem alguma dor, essa empresa pode bater no CTT e falar que ela tem uma dor para ver se vocês têm alguma solução para essa dor? Ou vocês olham só da UFMG para fora? Ou vocês ouvem também? Não, ela deve, né, bater na nossa porta, enxergar, né, os aspectos, o pessoal fala muito de inovação aberta, né, hoje em dia e tal, e interagir com a universidade é também inovação aberta. Então, a universidade também é fonte de inovação, né, de desenvolvimento tecnológico. Então, a empresa ela pode chegar para a gente e falar assim, olha, estou com uma demanda aqui, ou queria saber o que vocês têm nessa área aqui, que talvez eu possa me apropriar. Às vezes a empresa enxerga alguma possibilidade a partir de editais de fomento, né, por exemplo, da FAPEMIG, tem o Compete Minas, né, para as empresas mineiras. Quero saber o que eu poderia, né, no meu projeto aqui, apropriar de alguma tecnologia ou de um conhecimento aqui, ou fazer esse processo com a universidade, né, bate lá na porta da CTT, que a gente ajuda a mapear esse processo. Né? Tem tamanho certo de empresa? Tem que ser uma empresa X de 15 mil funcionários? Não, a gente lida com grande, médio e pequeno porte, né? Inclusive inventor independente também, né? Às vezes o inventor que está ali com uma
desenvolver uma tecnologia, mas não sabe quem pode ajudar ele, então o núcleo de inovação também tem essa responsabilidade de atender o inventor independente, a gente pode dar o suporte para essas conexões também, ele tendo ali um pedido de patente, né, ou uma propriedade intelectual. Então, de fato, o núcleo de inovação da UFMG, o CTIT, ele é um instrumento da comunidade. Com certeza, tanto externo quanto interno, né? Então, tanto o pesquisador quer interagir com o mercado, ele pode utilizar da CTIT para fazer essas conexões, e a gente vai ajudar nesse processo, quanto as empresas. As empresas podem chegar para a gente, entender, quero entender o que vocês têm na área de nanotecnologia. A gente vai fazer, tem uma equipe responsável por fazer esses mapeamentos internos, tanto de competência, quanto da infraestrutura, quanto também desse capital intelectual que possa ser utilizado por essas empresas. Bacana, Frank. E falamos aí da empresa, dos acadêmicos da UFMG, e se eu for um estudante de pós-graduação ou de graduação e estou desenvolvendo um projeto em outra faculdade, seja privado ou não, e acho que isso pode dar uma patente? Então aí a recomendação é sempre procurar essas instâncias dentro das universidades, né, ou das ICTs. Então, é provável que exista dentro, né, dessas ICTs, ao qual o pesquisador está inserido, algum núcleo responsável, ao menos por receber essa informação e mostrar o caminho. Né? Então, ele deve procurar a unidade responsável dentro da própria instituição para fazer essa avaliação sobre possibilidade de proteção ou outra possibilidade também de interação ali. Bacana, Frank. Você falou aqui uma questão que eu falei, vale a pena a gente discutir um pouco disso, que, igual você falou, sua formação é engenharia de produção. Eu acredito que cada um lá, vamos pegar só o time de gestão de alianças estratégicas, cada uma das pessoas lá tem uma formação específica, seja em algum tipo de engenharia, química, biologia, computação, mas vocês trabalham e atuam com patentes de tudo quanto é área. Sim. Como que é essa questão de ser multidisciplinar sendo especializado e focado numa área específica? Então, o Frank, vamos pegar o profissional Frank, é que nós estamos aqui, o instrumento nosso de análise. Ele é um engenheiro de produção, mestre em inovação e futuramente doutor. Isso. Ele se especializou e a jornada acadêmica, quanto maior a sua titulação, mais específico é o seu conhecimento aprofundado naquele segmento. Certo. Como ser multidisciplinar num contexto desse, Frank? Uma boa pergunta. Porque a inovação exige da gente nessa multidisciplinaridade e um olhar transversal para as situações que aparecem. Então, por exemplo, hoje no setor a gente tem diferentes formações, né, como você comentou. Tem pessoal da área de biologia, de farmácia, tem bibliotecária, que é especializada na parte de ciência de dados, tem outro engenheiro de produção também, tem química, mas trabalhar com inovação exige da gente esse olhar sistemático, né? Então, por exemplo, às vezes no dia a dia eu estou em reuniões em que eu preciso discutir sobre alguns aspectos de vacina, né? Lá na UFMG a gente tem uma área muito forte, né, nesse segmento. E às vezes um desafio mesmo, mas a própria rotina, o estudo, né, o esforço de às vezes ter um conhecimento, ainda que seja um pouco superficial, para estabelecer uma condição mínima de negociação, ele é importante. Então, se a gente pega inclusive o programa de inovação, a qual a gente faz parte, né? PPGIT, até bom falar dele aqui, né? Tem gente de todas as áreas, e isso é muito interessante na área de inovação, porque é de fato esse misto, né, de várias áreas que pode gerar resultados muito interessantes, mas é interessante ter um olhar sistemático sobre aquilo que é posto, né? Então, a demanda de uma empresa é nessa área. Eu, enquanto engenheiro de produção, claro que vou ter um olhar muito processual, né, porque essa formação me permitiu isso, mas ao mesmo tempo ter esse olhar expandido, né, não limitante. O que a partir disso aqui pode ser interessante, tanto para a universidade quanto para o mercado? E conseguir convergir, né, esses interesses e encontrar esses caminhos. Só para a gente não assustar o pessoal que está interessado na área de inovação, então se eu quero aprender inovação, eu não preciso fazer um curso de química, não, entender de fato a construção da molécula da vacina, por exemplo, não precisa entender a fundo nesse nível, né, o Frank? Na verdade, o conhecimento técnico, ele é interessante, né, super interessante. Sim. Tanto é que na equipe da CTIT hoje a gente tem várias formações, então ele ajuda nesse processo, e às vezes aquela pessoa que está ali formada, graduando em química, ela às vezes vai ter a partir desse contato com a inovação,
às vezes um olhar um pouco mais sistemático sobre esses desenvolvimentos, né? Tanto a nível daquilo que é propriedade intelectual, gestão da inovação, esses processos de interação, universidade-empresa, toda essa formação, ela ajuda, por exemplo, um químico a enxergar a partir do desenvolvimento de uma molécula outras possibilidades de aplicação. Então, a pessoa que... E não há problema nenhum, às vezes o pesquisador, ele ser um pesquisador que quer trabalhar com ciência básica, né? Super interessante porque, inclusive, esse acúmulo de conhecimento da ciência básica pode gerar, no futuro, novos desenvolvimentos. Mas para aquele que quer ter um olhar, às vezes, mais aplicado, né? Ter um olhar, às vezes, para a inovação, esse olhar sistemático, assim, holístico, pode ajudar nesse processo. Então, às vezes, estou desenvolvendo a molécula, mas qual toda a gama de possibilidades que ela pode ser aplicada. Então, acho que a inovação ajuda muito nesse sentido, a trazer esse olhar sistemático. Eu, durante muito tempo, nunca entendi direito o que eu queria fazer da minha vida, profissionalmente. Sempre gostei de fazer. Fazer o quê? Não sei, eu sempre fui muito executor. E eu acho não, o bonito da inovação que me pegou nela é que a gente nunca tem uma rotina tediosa de um assunto somente, né, Frank? Então, igual eu falo, gente, você não precisa de saber fazer a molécula, fazer a vacina. Você não precisa de saber, eu falo grosseiramente, você não precisa de saber escrever, mas sim ouvir e entender. Isso. Né? Então, não é saber desenhar, mas a molécula, no caso, a gente está focando muito aqui na química, não sei porquê, professor Rubem tá na minha cabeça. Mas não precisa de saber executar, mas entender e compreender, saber dialogar, né? Em todas as áreas ali, é ser multidisciplinar nesse sentido, né? Não é ser específico na engenharia, na química, na computação, mas utilizar da sua formação para enriquecer outros olhares, né? Então, em um dos episódios... E eu acho que a própria inovação, ela exige muito desse processo de interação, de saber que eu não me basto, eu preciso buscar outras competências que possam me agregar. Então, estou desenvolvendo aqui, mas em algum ponto eu vou esbarrar em algo que eu não tenho competência. Então, eu preciso buscar o outro. Eu preciso trabalhar em rede. Eu preciso buscar, né, esses mecanismos para, de fato, avançar naquilo que é o meu objetivo. E isso faz tão sentido, Frank, porque quando a gente tem aí um time de químicos desenvolvendo a inovação, a possibilidade de não sair uma inovação daquele grupo é alta, porque está todo mundo pensando como químico. Né? Então, até no processo de inteligência artificial, né, que, para quem não sabe, está desde a década de 30, temos aí artigos sobre inteligência artificial, ela trabalha muito essa questão de rede, né, rede neural, de conhecimento, ali, de LLMs, e tem um processo de aprendizado de máquina, de machine learning, que a gente, eu esqueci o nome técnico disso, mas a gente começa a queimar os neurônios da IA, para tirar o viés dela. Então, quando ela está indo muito para um lado... Interessante, né? Eu esqueci o nome disso tecnicamente, mas você queima os neurônios, porque ela vai criando as redes neural, que é interseção de conhecimentos. Mas quando ela está indo muito para um lado, para não ficar uma IA enviesada, né? Porque quando você vai enriquecendo seu conhecimento, você tende a ser melhor numa área. Só que quando você vai muito para uma área, a inovação não é sair para o mesmo caminho, né? É justamente mudar a rota. Exatamente, aquele conceito de pivotar, né? Às vezes que a gente traz nas startups também. Então, às vezes, ter certeza de que eu estou indo por um caminho, mas sobre a possibilidade de convergir para outros, né? E aí, de novo, né? Acho que é importante ter essa cabeça aberta para complementar competências, sabe, na inovação. Então, às vezes, sua experiência, inclusive pessoal, ela pode ajudar muito nesse processo de desenvolvimento. Estou com uma ideia, né? Vou começar esse processo de desenvolvimento, mas às vezes eu vou precisar em algum momento, né, trazer outras competências para o meu time. E é interessante olhar para as startups também, né, que fazem parte, inclusive, do processo de inovação, que times que são muito multidisciplinares, eles trazem uma energia maior para o sucesso daquela startup, né? Então, às vezes, empresas de base tecnológica, por exemplo, né, um pesquisador que quer começar esse processo de desenvolvimento tecnológico, criar uma spin-off, uma startup, né? Às vezes ele tem esse conhecimento muito técnico, mas ele não vai ter um conhecimento da parte de finanças. Ou não vai ter um conhecimento da parte de gestão. Talvez tenha, mas às vezes vai precisar ir além, né? Buscar outras competências. É importante de criar essas equipes multidisciplinares para que, de fato, gere inovação. Exemplo prático disso, Frank, durante muitos anos eu coordenei a pré-aceleração da Faculdade Cotemig, instituição de referência no estado de Minas. A gente fui um dos fundadores do projeto, a pré-aceleração em 2017. A primeira edição, que foi de agosto a final de 2017, novembro ali, ela era exclusivamente fechada por os alunos do Cotemig. Mas aí no final dessa primeira edição, o que a gente viu?
que a gente chegava ali no final de uma pré-aceleração, num Cotemig, para quem não conhece, ele nasceu como colégio técnico em informática e hoje tem faculdade, mas é técnico em informática com ensino médio, e a faculdade Cotemig já de 25 anos, ela tem 3 cursos, se eu não me engano, talvez tenha aumentado hoje, mas todos na área da computação: análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, sistemas de informação. O que chegou no final ali de 4 meses de pré-aceleração? A gente tinha um tanto de sistema incrível, porque eram grupos com 4, 5 desenvolvedores. Mas e o negócio? E a usabilidade? E a viabilidade do negócio para o mercado? A gente viu isso na primeira edição e falou assim, não tem como a gente fazer uma segunda edição fechada. Então, desde a segunda edição, né, a pré-aceleração lá era fechada para os alunos da faculdade, mas um requisito era que tem gente de fora. Depois a gente até mudou, era qualquer grupo podia se inscrever, mas tinha que ter um aluno do Cotemig, porque se um aluno, com certeza, seria o desenvolvedor. Legal. Então a gente foi vendo isso, né? É interessante esse ponto sobre a viabilidade, né? Às vezes a gente está começando um processo de desenvolvimento, tecnicamente incrível, mas será que é viável? Então... Não, era incrível, porque no mercado é muito ao contrário, né, Frank? O pessoal se mata para achar o desenvolvedor. Lá era assim, no primeiro mês, todo mundo, vamos fazer o site, já começaram a fazer tudo, gente, mas vocês não fizeram a pesquisa de mercado, vocês não sabem quem que é sua persona, o que é persona, a gente tem que fazer o sistema aqui para vender pão. Então era muito prático no sistema. Então a gente viu, gente, não faz sentido gastar 5 desenvolvedores para desenvolver um sistema excelente sem viabilidade de mercado, né, sem ter um negócio. E aí um caminho muito interessante para que aproveitando essa deixa sobre startups, um caminho interessante também para viabilizar esse processo de transferência de tecnologia é, de fato, às vezes o pesquisador criar um empreendimento, né? A gente tem lá, inclusive, sobre a estrutura da CTIT, o Inova Lab, né, que é a incubadora Inova, e o programa roda na Inova, que é o Inova Lab, que é um programa dedicado para o pesquisador que tem um projeto, ou às vezes uma tecnologia, e ele quer criar esse empreendimento. E aí a gente ajuda nesse processo, tanto com as conexões que se fizerem necessárias, né, durante toda uma etapa de pré-incubação, incubação, a gente ajudar ao pesquisador que quer empreender também a seguir essa trajetória. O pesquisador ele é um empreendedor, né? E aí a gente ajuda nesse processo também. Então a CTIT também tem um braço de empreendedorismo que apoia os pesquisadores da universidade na consolidação desses empreendimentos. Só do UFMG? Então, o programa Inova Lab, ele tem alguns requisitos. Em específico, precisa ter um capital intelectual da UFMG, uma propriedade intelectual associada, como requisito para a entrada no programa. Da maneira que a gente desenhou ele está muito voltado para ser muito personalizado. Bacana. Então, no sentido de aproveitar também todo esse conhecimento acumulado na universidade, né, essas tecnologias, às vezes estão ali numa vitrine, né, esperando para, de fato, um empreendimento ser criado e explorar isso. Então, no sentido, hoje a gente está focando naquilo que é da universidade, da UFMG, né? Acho que tem até uma equipe que ela tem um pezinho mais fora, mas porque ela tem uma cotitularidade com a universidade, né? Então, não sei se o termo é claro para todo mundo, cotitularidade é compartilhar ali a propriedade sobre a propriedade intelectual, né? Então, tem um percentual da UFMG, tem um percentual de outra universidade, e, se eu não me engano, ela está lá também no programa. Bacana. Frank, o papo tá muito bom. Eu ia ficar aqui falando a tarde inteira. Não, eu que falo com os convidados, a gente deixar de mim, eu vou falando, porque a cada frase que o convidado fala, eu penso já num tanto de gancho pra eu sair puxando, mas senão eu tenho que ir focando. Por isso eu trago um papelzinho pra ir anotando, que senão eu me perco nos assuntos que eu falo com todo convidado. Muitas vezes eu falo fora das câmeras, mas eu falo, gente, a oportunidade que eu tenho aqui de conversar com esse tanto de gente que eu trago para falar sobre inovação, para falar sobre tecnologia, desenvolvimento de negócio, o tanto que eu aprendo nessa jornada, Frank, é assim, incrível, né? E falando em aprendizado, né, eu queria que você compartilhasse com a gente algum aprendizado que você teve, ou se você já chegou lá no CTIT sabendo o que você ia fazer e é isso que você está fazendo até hoje, ou você aprendeu algo lá que você não aprendeu dentro de sala de aula, aprendeu de fato na prática? Com certeza, muitas coisas, né? O ambiente da CTIT ele é muito dinâmico, né? Então, por conta dessa diversidade tecnológica também, o olhar é muito individual para aquilo que a gente está falando naquele momento. Mas assim, na verdade, como que eu cheguei na CTIT, né? Eu tinha, na época que eu... Você vai falar como chegou na CTIT, mas antes de você falar como chegou na CTIT, eu queria que você falasse como você chegou na inovação. Porque para baixar no mestrado de inovação não é qualquer doido não, né, Frank? Exatamente, não, esse é o ponto. Quando eu graduei na Universidade de Itaúna, eu sou natural de Itaúna, né? Legal. Eu tinha
professor que ele trabalhava transformando óleo residual de cozinha mesmo, né, em biodiesel. Ele tinha esse projeto, tinha uma carreta, e aí ele decidiu criar uma startup, que é a Biquem, Biocombustíveis, e na época tinha uma amiga que graduou junto comigo e fazia parte dessa equipe. Disse, Frank, você não quer participar? Tal, a gente está trabalhando no FENG Lab, num programa de aceleração. Aí comecei a vir para o BRH na época, conheci então o universo da inovação a partir desse projeto. E não, aí, não que você seja velho, Frank, mas se você estava na graduação, ó, porque você já fez um mestrado, tá no doutorado, então já tem um tempinho aí. Já vai fazendo as contas aí. Você pegou bem o comecinho do FENG Lab, né? Na época parece que era o início, mas foi um programa desenhado também para aproveitar essas tecnologias assim, mais de base tecnológica mesmo das universidades. Uhum. E aí o programa tinha esse foco de alguns pesquisadores de criar empreendimentos. Aí foi aprovado, participei do programa, né? Descobri um novo universo, porque eu tive uma disciplina na graduação de gestão da inovação, mas eu não tinha enxergado como uma possibilidade de carreira, né? Então, a partir desse conhecimento e, né, do contato, inclusive do FENG Lab com o pessoal da UFMG, fui descobrindo o pessoal lá do departamento de Química, do professor Rochelle, e aí entrei no programa que estava sendo desenhado no início, que é o Scalab. Do professor Rochelle, né? Do professor Rochelle, o pessoal estava começando a estruturar o que seria, né, a ideia do Centro de Escalonamento de Tecnologias. Aí precisava de algumas pessoas, eu falei que tinha interesse, né, a gente conversou, fez sentido, entrei no projeto, me engajei nas atividades que estavam acontecendo, ajudando o pessoal nesse processo mais inicial, né, tinha alguns projetos também acontecendo em paralelo, mas aí eu decidi entrar no mestrado por conta do Scalab. Eu entrei no mestrado profissional em inovação, e já no primeiro mês apareceu a oportunidade na CTIT de ser bolsista lá. Então eu entrei na CTIT no setor já de gestão de alianças estratégicas como bolsista. Aí lembro até hoje, entrei. Olha que interessante também, vou fazer um parêntese aqui. Eu tinha uma habilidade boa de fazer slide. Era bom para fazer isso. Então conseguia manipular bem, ficava bonito, o pessoal gostava. E a Ju Crepaldi, que era coordenadora executiva, eu tinha um contato por conta disso. Ela me contratava às vezes para fazer alguns slides para ela. Legal. Eu me conheci, então já tinha uma habilidade, né, para meio que conseguir consolidar e comunicar as informações por meio de apresentações. Aí entrei muito por conta também dessa habilidade lá no CTIT, né, às vezes é necessário no dia a dia a gente transformar em coisas mais bonitas, né, aquele conhecimento técnico. Então, às vezes fazer apresentações mais bonitas, que despertem o interesse. Então um pouco dessa habilidade ajudou nesse processo também. E aí depois que acabou a bolsa, fui contratado, passou algum tempo, eu me tornei coordenador, né, onde estou até hoje. Bacana demais, Frank. E olha que coincidência, essa habilidade de slide minha eu tenho também. E eu aprendi ela, eu sempre tive muita dificuldade em aprender. Sempre fui um aluno, assim, difícil. Muito por conta de falta de atenção mesmo, sempre fui muito disperso. Né? E uma das formas que eu tenho de estudar é fazendo slide. Fazendo apresentação, slide. Ajuda a consolidar as ideias, né? Exato, é uma forma que eu aprendi a fazer, às vezes, um conteúdo que eu nunca vi na minha vida. Para eu aprender ele, eu pego e crio uma apresentação daquilo. Você vai fazer 60 slides, vira. Isso. Mas é para eu criar o processo. Eu acho que vem muito da minha formação, que é desenvolvimento de sistemas, que é modularizar as coisas, depois conectar todos os pontos ali no sentido, né? Eu acho que a engenharia de produção também me ajudou muito nesse sentido, de conseguir colocar as coisas em caixinhas. E aí enxergar o que é o processo que está ali posto. Exato. E aí, talvez essa habilidade mais estética, não sei de onde veio. Mas o estético eu aprendi. Eu olho meus slides de uns anos atrás, muito ruim. O estético eu fui aprendendo, não era bom. Hoje em dia, assim, tá mais fácil também, tem algumas plataformas. Tem o Canva, né? Hoje já faz. O template, já pronto. Já faz o que o Canva não dá conta. Então ajuda bastante. Mas então, tinha uma habilidade ali mais de, né, traduzir mesmo essas coisas em formato de apresentação que ajudou nesse processo. Então foi sem querer. Decisões que a gente faz na vida, né, que às vezes a gente acaba encontrando outros caminhos. Exato, Frank, o papo tá ótimo, mas caminhando para a reta final, eu queria que você deixasse um recado, seja para o pesquisador ou para o profissional de engenharia de produção que acha que inovação não é para ele, porque ele foi feito para ser engenheiro de produção. Né? O que você acha da inovação para o mercado, Frank? Um recado para quem quer entrar na inovação e não sabe como,
Ou até mesmo, tem muita gente que tá na inovação e não sabe que tá inovando, né, Frank? Às vezes não tem ideia, né, de que tá ali inserido no meio, por conta de alguma ação que é mais pontual, né? Exato. Mas acho que talvez um recado mais quase que poético, né, é enxergar de fato que se eu sou pesquisador, estou trabalhando ali na bancada, que eu possa extrapolar, né, os limites, se tiver interesse, claro, né, em fazer uma pesquisa mais voltada para o campo da inovação, de enxergar esse potencial e não ter medo de bater na porta, né, dos outros. Então, muito da inovação eu vejo acontecendo porque as pessoas, elas se arriscam, né, elas entendem que é necessário ultrapassar essa fronteira, entender que eu preciso de outras competências. É muito daquilo que a gente falou, né? Então não tenham medo, né, de pedir ajuda, de buscar outras competências e às vezes descer do pedestal, né, de falar assim, não, eu sou realmente um pós-doutor ou um doutor, mas naquilo ali eu não sou bom, né? Então na inovação a gente precisa às vezes ter um pouco dessa humildade também de enxergar, olha, preciso romper um pouco dessa barreira, ir atrás de outras competências, talvez adquiri-las, talvez convidar, né, outras pessoas para integrar meu time e aí se ajudar e fazer as coisas acontecerem. Mas nesse sentido, sabe, esse recado de busque, né, ajuda, busque romper mesmo, né, essas barreiras e buscar novas competências para inovar. Maravilha, Frank. Eu só queria reforçar esse bater nas portas, porque eu falo, eu nunca falei isso aqui, mas se eu tô aqui hoje, sentado nessa cadeira, ocupando a posição que eu ocupo no grupo, foi porque lá em 2017, na primeira pré-aceleração que eu coordenei sem ter nenhuma experiência no Cotemig, foi porque a instituição acreditou, um grupo de alunos maluco, ao ponto de emprestar o auditório para fazermos um evento. Mas ninguém ia participar de uma competição para não ganhar nada. E eu, na cara de pau, literalmente, 2017, não tinha pandemia, todo mundo era no presencial, não tinha home office. Eu bati lá no BHTech, cadê fulano? Tá no home office. Eu falei, em 2017 não tinha isso. E aí, em 2017, Frank, eu saí batendo na porta de tudo quanto é empresa que eu tinha tido algum tipo de contato e falar, tô fazendo um programa para premiar empreendedores, não tô pedindo dinheiro, mas deixa eu dar o seu produto como prêmio, e nisso aí, em um mês, eu levantei 35 mil em benefício. Na cara de pau, pedindo ajuda. Sim. Né? Acho que tem, o campo da inovação tem muito isso, do trabalho em rede, né? De você fazer networking, você buscar ampliar essa rede, né? E hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, então, por exemplo, lá no serviço a gente utiliza muito o LinkedIn, né? Então a gente tem essa facilidade, qual competência que eu estou precisando aqui? Vou buscar, às vezes, numa plataforma mesmo e não ter medo, né? Exato. Preciso, ou eu preciso de alguém, ou eu tenho algo a oferecer também, né? É isso que eu ia falar. Ou você precisa de alguém, ou você vai juntar algum grupo, porque eu nunca vi isso. Já viu, Frank, alguma inovação que foi feita por um indivíduo sozinho? É muito difícil, né? A gente pensar que não teve o envolvimento de outras pessoas. Exato, porque inovação, no conceito que eu prego, né, não posso fazer essas palavras, mas inovação é produto no mercado. Se você tem uma invenção que alguém desenvolveu sozinho, maravilha. Mas eu nunca vi ninguém desenvolvendo, pondo no mercado, crescendo e fazendo tudo sozinho. Precisa de pelo menos mais um ali, no mínimo, para dar um próximo passo, né? Com certeza. Precisa ampliar, né, essa rede e acessar outras competências e buscar mesmo, né, esse contato. Exato. E a CTT está à disposição também. Pô, Frank, nós estamos muito sincronizados. Não foi nada ensaiado, tá, gente? Mas o que eu ia falar no final eu sei que ficou com dúvida. Tem uma CTT para ir lá, bater um papo, tomar um café, mandar um e-mail, um LinkedIn. Né? Às vezes não é com eles, mas vai ser bem-vindo. Falou, não é com a gente. Vocês falam isso também, né, Frank? Não precisa ter medo para bater lá, não. Se a pessoa não acha, não acha que é para CTT. Pode ir lá mesmo assim, não achando que não é? Vai lá porque a gente ajuda a direcionar, né? Então, o trabalho da CTT é inclusive esse, ajudar nesse processo de conexão. Então, seja do pesquisador que quer empreender, seja da empresa que quer desenvolver, né, seja desses processos de interação acontecer, e também para você que é profissional de niche, né, de algum outro núcleo de inovação tecnológica, às vezes tem dúvida. A gente sabe que a realidade da CTT ela é um pouco diferente de outros niches, né? É referência no Brasil hoje, CTT. Isso, então assim, busque também, né, pode buscar a gente pode ajudar naquilo que foi a experiência acumulada durante todo esse tempo. Olha, esse aprendizado que a gente teve com essa demanda, não vai por esse caminho, que talvez não dê certo. Tropeçamos, né, nessas pedras. Exatamente. Então a CTT também tem esse papel, né, institucional de ajudar a fortalecer o Sistema Nacional de Inovação, né, e
é muito disso, né? De outros nichos nos buscarem, de outras empresas virem até a gente, pesquisador, você tem que estar aí para isso. Maravilha, Frank. Obrigado pelo tempo. Sei que é corrido no dia a dia, né? Coordenando uma área tão importante num processo de doutorado, Nossa, né? Então, eu também esqueço, opa, tá lá. Tem um filho também de 2 anos. E tem um filho de 2 anos, uma esposa. Então, muito obrigado aí pelo tempo, viu, Frank? Imagina. Pela troca aí no episódio de hoje. Prazer, acho que quando a gente vai falando, a gente vai aprendendo também, né? E tá aqui também te ouvindo. Prazer aí aprender com você. E reforçar, né, que a CTIT está à disposição. Eu também estou, né, nas redes sociais, no LinkedIn principalmente. Se quiserem me seguir lá, fiquem à vontade para a gente trocar uma ideia. Maravilha, Frank. No videozinho vai ter aqui o @ do Frank do LinkedIn. Podem procurar ele lá, mandar um oi. E muito obrigado, Frank. Por nada. Prazer. Obrigado. Fechamos mais um episódio do Syntalks. Obrigado, galera.